Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 23. Eu farei a leitura deste capítulo e daí vocês entenderão a leitura de Hebreus e o motivo dos dois hinos que cantamos, que são hinos mais melancólicos do nosso inário, com a letra belíssima, mas com uma melodia mais melancólica. Nós vamos ler capítulo 23 de Gênesis. É um capítulo que traz uma notícia triste. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Het: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Het, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepultura a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata e que este lhe falara diante dos filhos de Het: 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronte a Mane, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta de sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteira a Mane, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Het, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Muito bem. Este é o nosso texto nessa noite, na continuação do nosso estudo de Gênesis. É um texto que fala sobre um sepultamento, fala sobre a morte da querida, da amada Sara. Bom, nós podemos começar esse texto dizendo que a morte é algo com o qual todos nós teremos que lidar mais cedo ou mais tarde, é inevitável. E por mais que nós lutemos contra ela na nossa própria carne, ou lutemos contra ela na preservação dos nossos entes queridos, vai chegar um momento que vai ser impossível
de resistir à morte. Ela vai bater a porta de cada um de nós em algum momento da nossa existência. E por mais que nós estejamos lendo e estudando sobre Abraão, o grande pai da fé, mas a morte chegou também na casa dele. E chegou o dia da sua amada Sara partir para o Senhor, dela morrer. É bem provável que Sara seja a pessoa do Antigo Testamento que nós encontramos o maior número de detalhes sobre sua morte e seu sepultamento. Não há nenhum outro personagem em todo o Antigo Testamento que tenha um capítulo inteiro dedicado para descrever como é que o sepulcro foi contratado, aonde foi escolhido, sobre quais circunstâncias. Isso não é por um acaso. Sara, lembrem que nós estudamos lá no capítulo 21, Sara é uma pessoa muito especial no Antigo Testamento, porque ela é um tipo de Maria, porque ela é alguém que concebeu de forma extraordinária, porque ela era uma mulher estéril. E ela recebeu uma promessa feita pelo Senhor de que ela seria mãe, junto com Abraão, de numerosa nação. De uma nação tão numerosa como as estrelas do céu e tão inumerável quanto a areia que está na praia do mar. Mas ela era uma mulher estéril. E quando Sara concebe e dá à luz a Isaque, se cumpre a promessa do Senhor, e esta obra do Senhor, este milagre, ele é um milagre tipológico do que Jesus iria fazer através de Maria, uma virgem que concebe também de forma extraordinária. Então, em termos de comparação, nós poderíamos dizer que Sara é a Maria do Antigo Testamento, né? É aquela que deu à luz ao filho da promessa, aquele que foi prometido pelo Senhor, como Maria dá à luz ao filho de Deus prometido, Messias prometido por muitas gerações. E então, provavelmente é por isso que o Antigo Testamento, especialmente este texto que nós acabamos de ler, dá esses detalhes. Abraão lidou com a morte de Sara e como ele a sepultou. Mas é importante para nós olharmos nesse texto, através das reações de Abraão, porque realmente nós não temos mais Sara na história, ela está morta, precisa ser sepultada, e não há nenhum tipo de culto, adoração, ou nenhum ensino aqui relacionado a alguma coisa de Sara. Nós vamos continuar aprendendo aqui com Abraão, e a maneira como Abraão vai tratar este assunto, esta questão na sua vida, que é algo que todos nós vamos passar um dia. Então nós temos lições práticas aqui para nos preparar para um momento assim. E nós devemos aprender com Abraão como ele fez isso. Os versículos de 1 a 3, eles nos mostram que Abraão, ele lamentou e chorou a morte de sua amada. Quando nós lemos aí no final do versículo 2, diz que Abraão lamentou e chorou por Sara, né? A morte é sempre um momento de dor, é inevitável, todos nós passamos por isso. Mesmo que nós sejamos cristãos, mesmo que nós tenhamos fé e creiamos que os nossos entes queridos que morrem em Cristo, eles vão para o céu e vão experimentar uma vida completamente transformada, nova, mas ainda assim a dor da ausência, a dor da perda nos faz chorar e nos abate, e nós temos que encarar isso, e é muito difícil lidar com isso. Todos sofrem. Não adianta o sujeito dizer, eu sou crente, não estou sofrendo, estou confiante. A gente tem confiança, tem convicção, mas sofre. E se não sofresse, seria alguma coisa muito estranha. O sofrimento com certeza virá. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é, quando nós estivermos sofrendo, este sofrimento nosso, que é um lamento pelas pessoas que nós perdemos, ele pode ser um lamento com esperança, ou pode ser um lamento de desespero, que é a ausência de esperança. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vamos ver um homem chorando, mas ao mesmo tempo que esse homem está chorando, ele toma atitudes que são próprias de alguém que tem um coração cheio de esperança.
E como é que eu descubro essa postura de Abraão de ter um coração cheio de esperança? A maneira como... Há pelo menos duas formas de nós observarmos isso aqui. A primeira delas é a maneira como nós tratamos o corpo dos nossos mortos. E a segunda delas está exatamente nessa negociação que Abraão vai fazer para comprar uma parte de uma terra específica, e há um porquê disso. Mas primeiro, o primeiro quesito, o primeiro ponto, a maneira como nós lidamos. A maneira como nós lidamos com o corpo dos nossos entes queridos, para quem tem um coração cheio de fé, é uma maneira de lamento misturado com esperança. Lamento por eu ter perdido, mas esperança de que eu vou rever. Então, nós não largamos o corpo apodrecendo em qualquer lugar, nós não abandonamos isso, nós não esquecemos, nós não enfiamos dentro de uma caixa, de um buraco de terra, vestido de qualquer maneira, mas nós tentamos dar um tratamento honroso, né? Nós queremos deixar a pessoa da melhor maneira possível. E por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque nós temos esperança de que nós vamos rever. E até que esse dia chegue, nós queremos guardar boas lembranças, lembranças alegres. Nós queremos fazer por essas pessoas o melhor que nós podemos em vida. Existe uma dificuldade entre, inclusive, os cristãos, que é muito estranha. Nós fazemos uma dicotomia tão grande entre corpo e alma, entre corpo e a parte imaterial, que quando uma pessoa morre, às vezes alguns faltam até com respeito. Em diversas ocasiões em que eu já fui fazer ofício fúnebre, não poucas vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim: o fulano não está mais aqui, ele está lá no céu. Bom, vejam só, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se essa frase ela procede ou não. Vejam só, se fulano não está mais aqui, ele está no céu, nós estamos fazendo o que ali? A pergunta básica. Não, o fulano morreu, ele não está mais aqui, está no céu. Então, o que eu estou guardando ali? Por que eu estou ficando aquelas horas ali, olhando por aquele pedaço de carne? E é errado a gente fazer isso. Porque ainda que eu tenha plena convicção, como diz Eclesiastes, que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, mas o fulano só é o fulano quando ele está com as duas partes juntas. Separadamente, ele continua sendo o fulano, mas é o fulano pela metade. Mas a metade que está ali é o fulano. Ela não funciona porque está separado. O espírito foi para Deus e o pó está aqui se desfazendo. Mas ambas estas partes compõem uma unidade que só funciona quando está junto, que é o corpo e a alma. Juntinhos eles funcionam. Separados, o corpo não funciona. Mas o fato de estar separado significa que a única parte que é real do fulano é a que está com Deus, e essa parte aqui não é nada? Não, essa parte é sim. Porque a Bíblia diz que lá no dia final, né, os que já morreram voltarão, a alma dos que já morreram voltarão com Cristo, e o corpo será devolvido pela terra, pelo fogo e pela água. Ou seja, se essa parte não fosse importante, não precisaria de Deus fazê-la ressuscitar. Se essa parte não fosse parte do fulano, essa parte seria esquecida e nunca mais ia se falar nela. Mas essa parte é tão fulano quanto a parte que está lá. Vamos dar um nome para o fulano. Vou chamar o fulano lá de... Tem Pedro, tem João aqui, qualquer nome que eu escolher, José, né? O fulano é o José. O espírito do José que está com Deus é o José, mas o corpo do José que está aqui também é o José. Então eu não posso simplesmente dizer, o José está lá e... Não, o José está aqui também. A parte que nós abraçamos, que nós vimos, que nós tocamos, está aqui. A parte que os médicos trataram está aqui. A parte que está com Deus é o fôlego de vida dele, que veio de Deus e voltou para Deus. Mas a parte física está aqui. E por isso que a gente vela, e por isso que a gente guarda, por isso que a gente quer vestir uma roupa boa, quer dar um sepultamento digno, honroso,
porque entre outras coisas, nós temos a expectativa de que um dia o Senhor vai ressuscitar o José. Isso é esperança. E existe uma diferença muito grande entre aqueles que têm essa esperança e os que não têm. Os que não têm, só têm no dia do sepultamento desespero e lamento, porque está se despedindo para sempre. Mas para aqueles que creem em Deus, a gente está dando um até logo. Um até logo. Porque a gente sabe que nós voltaremos a nos ver. Tá? E o que Abraão está fazendo aqui é chorar e lamentar pela sua querida que faleceu, mas depois disso ele quer preparar um lugar para ela. E aí o segundo item que eu citei para vocês, ele não quer um lugar qualquer. Veja, quando Abraão foi chamado por Deus para sair de Ur dos Caldeus, Deus o chamou de lá para ir para uma terra que ele receberia por herança. Essa terra seria dele. Ele já está habitando nesta terra, só que essa terra, nos dias de Abraão, não pertenceram a ele. Essa terra pertencia a muitas outros povos que moravam ali, inclusive esses aonde ele está. Os filhos de Het. O lugar onde ele está, e olha, esse lugar é um dos lugares mais importantes da terra prometida. É o Monte Hermon. É o lugar considerado por eles, depois do Monte Sião, o lugar mais abençoado de toda essa terra. O Monte Hermon é o monte mais alto daquela região. Ele fica a mais ou menos 300 quilômetros do Monte Sião, que é onde ficava Jerusalém. E esse Monte Hermon é um lugar que, por causa da sua altitude, a ponta do Monte Hermon, ela congela. E durante todas as manhãs, existe um orvalho que cai do Monte Hermon, porque essa parte congelada emite partículas no ar lá, e essas partículas vão se condensando e gera grande umidade em torno do Monte Hermon. Então o Monte Hermon é um lugar muito fértil. É um lugar de florestas, é um lugar de verde, é um lugar de muitos aquíferos que se formam no entorno do Hermon. Veja o que Abraão está fazendo. Ele está escolhendo um lugar que era quase como um paraíso para deixar a sua amada. Mas o motivo principal não era por causa da beleza. O motivo principal é porque Abraão era um homem cheio de fé e esperança. Deus tinha prometido que aquele lugar seria dele. E ainda não era. Então o que ele decide fazer? Ele decide comprar um pedacinho daquele lugar, que ele já sabia que ia ser dele, mas ele quer comprar um pedacinho, porque ele quer colocar a sua esposa, que não viu a promessa se cumprir, assim como ele não tinha visto ainda, mas ele queria. E o dia em que ela abrisse os olhos novamente, ela abrisse os olhos sobre a terra que o Senhor tinha prometido para ele. Esperança de Abraão. E eu acho tão bonito isso, porque nós vamos encontrar isso por parte de outros personagens. José, por exemplo, quando ele está já velho, ele pede que quando o povo fosse embora do Egito, levasse os seus ossos. Jacó levasse os ossos para onde? Para a terra que o Senhor tinha prometido, porque eles queriam que o descanso deles fosse na terra que o Senhor prometeu. Ainda que eles não viram, nós lemos aqui Hebreus capítulo 11, o início de Hebreus capítulo 11, nós lemos que todos estes, daí ele está citando ali Moisés, está citando Abraão, antes, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, dizendo que todos estes morreram sem ver o cumprimento da promessa, avistando-a, porém, de longe. Mas eles acreditaram. E o coração deles estava com plena convicção de que aquele lugar que Deus tinha prometido seria. Se não fosse deles, mas seriam dos seus filhos. Se não fosse dos seus filhos, seriam dos seus netos. Mas eles não duvidavam da promessa de Deus. E uma das provas que eles não duvidavam era exatamente essa maneira de tratamento que eles davam para os seus mortos. Os seus mortos, eles queriam que fossem sepultados no lugar que eles sabiam que um dia pertenceria a eles. E então, nós encontramos nessas duas atitudes aí de Abraão, uma demonstração de que Abraão, embora estivesse triste, chorando pela sua amada que havia falecido, mas ele também estava com o coração cheio de esperança. E por isso ele tratou dela e tratou de arrumar um lugar para que ela descansasse. Mas não um lugar qualquer, o lugar da sua esperança, o lugar que ela esperou junto com ele
que um dia fosse lhes dado por herança, em cumprimento da promessa de Deus. E então, eu não sei se era exatamente assim, mas eu imagino aqui hoje, e talvez Abraão estivesse pensando no dia em que nós ressuscitarmos, no dia que nós tivermos, esse conceito de ressurreição não é um conceito do tempo deles, eu não sei qual era a expectativa, como era essa expectativa deles, mas eu estou tentando imaginar como nós deveríamos nos comportar hoje se estivéssemos no lugar de Abraão. A ideia deveria ser, eu quero que no dia da ressurreição os olhos da minha amada se abram no lugar que ela sempre esperou que fosse dela. Essa é a ideia. Tá? Isso é demonstração de amor, mas é demonstração também de esperança. Além disso, nós olhamos para esse texto e nós encontramos nesta compra do local algumas lições importantes para a nossa vida, né? O primeiro, já citei, Abraão quer enterrar Sara na terra da promessa. Ele confia que o Senhor vai cumprir essa promessa e mais cedo ou mais tarde este lugar será o lugar da sua habitação. Mas também, ao olharmos esta negociação que está aí, do versículo 3 até o versículo 18, nós vamos ver Abraão negociando a compra de um túmulo com uma humildade, com honra, com honestidade, alguma coisa que deve ser imitada por cada um de nós. Bom, Abraão podia chegar para aquele pessoal tudo e falar: gente, é o seguinte, olha, vocês já viram o tanto que Deus me abençoa, e aliás, os filhos de Het chegaram para ele e chamaram de príncipe do Senhor. Dizeram: ó, príncipe do Senhor, escolhe um lugar onde você quiser, porque ninguém vai vetar nada para você aqui. Todos eles sabiam do histórico, sabiam da vida de Abraão e sabiam que ele era um homem abençoado por Deus, era um homem temente a Deus. Mas Abraão chega com toda a humildade diante destes homens e diz para eles: olha, eu quero um lugar para eu sepultar a minha esposa. E aí eles falam: não, pode escolher. Aí ele falou: eu já escolhi, eu quero uma caverna. E o campo que está em volta dessa caverna está lá nas terras de Efron. E eu gostaria que vocês intercedessem junto a ele para que ele colocasse um preço nisso que eu quero comprar. Abraão podia ter dito para eles o seguinte: olha, já que eu sou o príncipe do Senhor, então eu quero a terra tal e vocês vão ceder essa terra para mim. Ou ele podia dizer o seguinte: olha, Deus me prometeu que isso aqui tudo vai ser meu. E eu tenho certeza absoluta que vai ser mais cedo ou mais tarde. Então eu queria que vocês me cedessem um pedaço dessa terra que já é minha. Ou ele poderia simplesmente não ter pedido nada para ninguém, ir lá e sepultar o Sara no lugar que ele quisesse colocar. Mas não foi assim que ele fez. Veja que esse Abraão aqui é um Abraão novo, é aquele Abraão pós capítulo 22. Ele é um homem temente a Deus, é um homem honrado, é um homem digno, é um homem humilde. E é interessante que nessa negociação várias vezes ele se humilha. Primeiro ele chega e diz que quer e define qual é o lugar onde ele quer. Depois eles dizem: olha, você é o príncipe do Senhor entre nós, vai lá e sepulta. E ele se inclina. Por pelo menos 3 vezes nesse texto é dito que ele se inclina diante dos filhos de Het e pede a eles o favor: olha, eu quero que vocês, depois que eles cederam um lugar, sei lá, o lugar pode ser esse lugar que você quer. Falou: agora eu quero que vocês coloquem um preço. Aí o dono da terra chega para Abraão e fala assim: imagina, o valor desse terreno aí não é nada entre eu e você. Ou seja, está dizendo: olha, você é tão importante para mim que não existe, eu não posso cobrar nada de você. Mas daí Abraão disse: não, eu quero que você estipule qual é o valor, porque eu quero pagar por esse local. E por fim, eles acabam cedendo, falam o valor, ele manda pesar e paga. Paga por uma terra que ia ser dele. Mas isso demonstra o quê? Demonstra o quanto Abraão é um homem honrado nos seus negócios, o quanto ele é um homem humilde diante de todos. Ainda que as pessoas estavam gloriando, estavam exaltando, ele age com humildade, com honestidade, com honra, pagando o preço que tinha sido estipulado pelo dono para que ele fosse realmente o proprietário daquele lugar. É interessante quando nós observamos, eu quero ler para vocês uma parte de um comentário sobre este pagamento,
o desdobrar da história sobre ele. Então, segundo um comentarista chamado Derek Kidner, eu gostaria que você abre aspas aí, eu vou citá-lo. Acrescento que muitos têm destacado o preço possivelmente exorbitante posto por Efron. Jeremias pagou apenas 17 ciclos de prata por um campo. Davi pagou 50 por uma eira e bois. Por outro lado, Davi pagou 600 ciclos de ouro pelo terreno destinado ao templo. Omri comprou o monte de Samaria por 2 talentos, 600 ciclos de prata. Sem pormenores sobre estas propriedades ou sobre os preços correntes, nenhuma certeza é absolutamente possível. Assim, nós podemos pensar que a desonestidade de Efron não é algo certo. Não dá para dizer nada definitivo sobre isso. Pode ser que ele tenha sido honesto e o preço tenha sido justo. Todavia, podemos afirmar com certeza a realidade da honra e honestidade de Abraão. Abraão não questionou o valor. Ele simplesmente perguntou e o valor que foi dado, Abraão pagou sem negociar, sem pechinchar, sem falar absolutamente nada. Ele simplesmente pagou. Outros comentaristas dizem que 400 ciclos de prata por um pedacinho de terra que tem uma caverna dentro é uma loucura. Esse era o valor de uma montanha inteira. E montanhas eram terrenos valiosíssimos naquela época. Então, a maioria concorda. Esse Derek eu quis colocá-lo porque ele é um cara mais neutro, ele não cai nem para o lado de lá nem para o lado de cá, mas a maioria concorda que foi um preço exorbitante. Mas o texto não deixa claro se Efron está sendo alguém desonesto ou se ele está querendo exaltar o seguinte: ele não queria cobrar de Abraão. Ele não queria cobrar de Abraão nada. Então Abraão chega para ele e fala assim: mas tudo bem, mas qual que é o valor? E aí ele, para mostrar, que é o que a maioria defende, ele, para mostrar que o que ele estava dando para Abraão era algo muito caro, ele superestimou o valor. Esse lugar é valiosíssimo, 400 ciclos de prata, mas entre eu e você, o que é isso? Você não vai me pagar nada. Abraão vai lá e manda pesar e paga toda a prata. Ou seja, Abraão queria demonstrar que o que ele estava fazendo era importante para ele. Ele não queria um pedacinho de terra para sua esposa que fosse ganhado. Ele queria um pedaço de terra para colocar a sua esposa, mas um pedaço que tivesse custado caro para ele. E então ele paga por isso. Segundo, ele já foi chamado de príncipe do Senhor. Faz sentido um príncipe do Senhor ficar pechinchando algumas moedas de prata? Não faz. Então, ele faz jus àquela reputação que ele tinha recebido. Que inclusive ele não pediu, eles deram para ele. Mas em todos os sentidos, todas as formas como Abraão se expressa nesse texto denotam a sua humildade, a sua honra e o seu caráter. Ele era um homem honrado. E ele estava naquela terra, vivendo ali, mas ele não queria ser um peso para eles, ele não queria ser abusivo, e ele não queria que o fato dele ter recebido uma promessa de que tudo aquilo ali seria dele, ele vivesse ali de forma abusiva. Vejam como isso é interessante. Andando por aqui nos nossos dias, volta e meia, você ouve um desses adeptos aí da teologia da prosperidade, dando ordens, exigindo coisas de Deus, exigindo coisas das outras pessoas, falando e se comportando como se fossem donos de todas as coisas, reis, né? Essa expressão mesmo, olha, eu sou filho do rei, sou filho do rei. Normalmente as pessoas sacam essa expressão exatamente para exigir alguma coisa, ou para dizer, olha, eu mereço tal coisa, eu sou filho do rei, né? E as pessoas andam por aí decretando, ordenando, exigindo coisas como se fossem filhos do rei. Olha, eu sou filho de Deus, eu exijo ser tratado de tal maneira. Aliás, a gente nem precisa de usar essa expressão.
A maneira como nós nos comportamos com os nossos direitos, exigindo-os, demonstram o nosso caráter, a nossa honra e se somos ou não humildes. Abraão, ele tem o direito sobre aquela terra. Ele podia chegar e falar, não, gente, ó, isso aqui é meu por direito. Deus, o Criador do universo, me prometeu, isso é meu por direito. Eu vou colocar Sara onde eu quiser, e ai daquele que mexer comigo, vai mexer com Deus. Vocês estão cansados de ver o que Deus faz com quem mexe comigo. E eles sabiam das histórias. Sabiam da história recente de Abimeleque. Mas Abraão não faz isso. Agora é interessante que nós aqui, queremos, nós que não somos nenhum Abraão, que não tivemos as experiências que Abraão teve na vida, por qualquer direitinho assim, ó, qualquer coisinha que a gente tem, a gente quer fazer o maior estardalhaço. Basta ter um pobre de um pequeno funcionário lá, cumprindo o dever dele, e você não ficar contente com alguma coisa que ele faz, que você já começa a brigar, a exigir. Volta e meia, eu vejo gente brava em restaurante, às vezes a gente sente vontade de ficar, mas graças a Deus que algumas vezes a gente consegue lembrar qual é o nosso devido lugar, porque a gente não tem o direito de ficar bravo com as pessoas. Não tem. Olha, se alguém tinha direito de requisitar alguma coisa aqui, era Abraão. Mas muito mais do que Abraão, se alguém tinha direito de ficar furioso, era o Senhor Jesus. E ele foi injustiçado de todas as maneiras possíveis, e a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, foi humilde até o fim. E Abraão está aqui nos dando uma lição de cortesia e de humildade. Ele foi cortês o tempo inteiro, em nenhum momento ele quis se aproveitar da sua condição para fazer uma negociata ali, para fazer alguma coisa melhor para ele. Ele foi extremamente cortês até o fim. E é uma lição para nós, para quem chegou depois aí, se quiser ler, é o texto de Gênesis 23. Leia, isso aqui está um grande exemplo aqui de como nós devemos negociar as coisas, né? Considerando sempre o outro, a vontade do outro, a opinião do outro, melhor do que a nossa. Se somos, como Abraão, príncipes de Deus, quem cuida da nossa causa é Deus. Então a gente não tem que ficar brigando com as pessoas por causa de centavos. É aquilo que eu fiz a pergunta. Faz sentido alguém que é reconhecido como príncipe de Deus ficar brigando por causa de mixaria? Não faz. Ainda na última parte, os versículos 19 e 20, nós vemos o sepultamento vendo as promessas de longe. Aquilo que nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Assim também foi com Abraão, quando ele sepultou Sara, sua mulher, naquela caverna, no campo de Macpela, fronteira de Manre, que é o Hebrom, na terra de Canaã. Ele estava de longe saudando as promessas, ele estava numa demonstração de fé, dizendo: aqui é o meu lugar, aqui é o seu lugar, e ainda que demore, ou como diz uma música que a gente canta, né, ou mesmo que pareça, um dia esse lugar aqui vai ser nosso. Um dia essa terra será todinha nossa. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz assim, palavras do Senhor Jesus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Abraão está construindo uma história sobre a firme promessa do Senhor. Abraão não está livre de enfrentar a morte, como Sara enfrentou. Mas ainda que venha tempestade, ainda que venha a própria morte, Abraão estava firmado na rocha, na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. Então, mesmo enfrentando a morte, ele não perdeu a esperança. Nós já estudamos aqui algumas semanas atrás, falando sobre este mesmo assunto, de pessoas que ao enfrentar a morte de um ente querido, se voltam contra Deus, abandonam a fé, não querem mais saber das promessas do Senhor, acham que Deus simplesmente deixou de cumprir as promessas. Abraão se comporta exatamente ao contrário.
mesmo perdendo sua esposa, ao invés de perder a esperança dele parece que se torna ainda mais robusta. E ele faz uma atitude, um gesto tão bonito desse, de sepultar a sua esposa exatamente no local que era o centro da promessa de Deus, demonstrando que, mesmo perdendo a sua esposa, a sua fé não estava abalada, muito pelo contrário, a sua fé estava fortificada. Ele confiava no Senhor e ele estava então descansando sua esposa no lugar que ele tinha certeza que seria o descanso deles, porque seria sua terra para sempre. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, o Senhor Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Abraão não tinha ainda ouvido essas palavras, mas de alguma maneira ele cria no Messias, no Redentor, que um dia traria novamente a vida para sua amada. E então por isso ele fez isso. Quando nós olhamos para isso daqui, nós devemos lembrar que em nenhum outro lugar nós vamos encontrar uma rocha, um fundamento tão seguro quanto nas promessas do Senhor e nas promessas de Cristo Jesus. Em nenhum outro Deus ou entidade ou ídolo que existam por aí existe tanta confiabilidade quanto no Deus das Escrituras. O que é a morte perto do Senhor? A morte perto do Senhor não é nada. É apenas uma vírgula na nossa existência. Deus apenas está abrindo um parênteses, abrindo um tempo, dando uma pausa numa história que é eterna, que não pode ser extinguida, ela é eterna. E então, quando nós temos que lidar com a morte, nós temos que lidar como estivéssemos lidando com um intervalo, um breve intervalo na nossa história, na história de um ente querido nosso. Mas as promessas do Senhor vão se cumprir, e é apenas uma questão de tempo. Nós vamos ficar sozinhos, nós vamos caminhar sozinhos durante um tempo, mas o Senhor vai nos dar o privilégio de, não durante um tempo apenas, mas durante toda a eternidade, nós desfrutarmos da companhia uns dos outros, mas principalmente da companhia do nosso Redentor, Jesus Cristo. Portanto, não é o caso de nenhum de nós hoje, mas quando nós tivermos que lidar com a morte, com a despedida de um ente querido, ou quando nós mesmos estivermos lidando com a doença, nós precisamos lembrar muito desse texto de Gênesis 23, porque até Abraão teve que lidar com isso, mas a maneira como ele lidou, uma maneira exemplar. Ele lidou com fé, com esperança, ele lidou com humildade, ele lidou com cortesia, com honra. Às vezes a gente se dá o luxo, quando a gente está passando algum problema, de estourar com as pessoas. Abraão podia estar nervoso aqui, brigando com todo mundo porque perdeu sua amada, mas não foi assim. Muito pelo contrário. Em nenhum outro texto, antes desse capítulo 23, aí você vai ver um Abraão tão cortês, tão humilde e tão honrado, como ele está aqui, na perda da sua amada. Ou seja, nem a morte e nem a dor me dá o direito de perder aquelas características que um cristão deve ter, que um homem de Deus deve ter. Abraão foi chamado de príncipe do Senhor. Ele foi chamado de príncipe do Senhor porque ele realmente estava se comportando como um filho de Deus, um filho do Deus Altíssimo. É o príncipe do Senhor. Que todos nós tenhamos a fé no Senhor e a esperança para jamais desanimarmos diante das crises, das dificuldades ou até mesmo diante deste último e terrível inimigo nosso, que é a morte. Lembremos que Cristo venceu a morte e esta vitória é para nós também. Um dia, assim como ele ressurgiu, nós também ressurgiremos e os nossos entes queridos também. Até lá é apenas um até logo. Com muita esperança e fé no coração, continuemos caminhando e levando adiante o testemunho de que cremos nas promessas do Senhor. Por ele vivemos, nele esperamos e por ele morremos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê o privilégio de vivermos assim como Abraão viveu. Vamos orar? Vamos